palavra do Senhor, que está registrada em Evangelista Mateus, capítulo de número 8 e versículo de número 23 a seguir. Mateus, capítulo 8 e versículo de número 23. Nós vamos estar lendo estes versículos. A seguir estaremos meditando na palavra de Deus nesta noite, a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, que fala a respeito da tempestade que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele acalmou, Ele apaziguou. Mateus 8, 23 até o versículo de número 27. Vamos estar fazendo a leitura desta palavra e estaremos meditando nesta noite, porque eu creio que Deus falará poderosamente aos nossos corações. Louvado seja o nosso Deus. Se você encontrou aí, vamos ler juntos então a palavra do Senhor. Mateus 8, 23, está escrito assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você pode dizer amém por essa palavra aí na sua casa? Louvado seja o nosso Deus. Estamos vivendo um tempo de uma crise, estamos vivendo um tempo de afastamento, de isolamento social, um momento que a nossa geração jamais viveu anteriormente. Nós que somos a geração do fast food, a geração do que é para já, das coisas que acontecem agora, de que a gente tira a carne do nosso freezer, coloca no micro-ondas, ela descongela instantaneamente, a gente coloca alguma coisa no freezer e ela congela rapidamente. Tudo o que fazemos hoje, nós queremos que se resolva rápido, nós queremos que tenha uma solução rápida, nós queremos que tudo se resolva de uma maneira muito rápida. Se nós temos alguma dúvida, nós prontamente pegamos o nosso celular e fazemos consultas no Google e já descobrimos a resposta dessas coisas. Se nós precisamos pesquisar algo, temos na palma das nossas mãos, temos nos nossos computadores. E tudo que nós queremos, hoje a maioria das coisas nós temos para já, nós temos na hora, nós temos a solução instantaneamente. E na nossa geração tem perdido o tempo, tem perdido a sua esperança, não sabe mais esperar, não sabemos mais esperar. E isso é bem verdade, que o que nós estamos vivendo, nós queremos que Deus passe de ontem para hoje, de hoje para amanhã, Deus cesse o que está acontecendo. Mas antes nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão para entendermos o que é que está acontecendo. Nós precisamos colocar o nosso joelho no chão, nos ligarmos em Deus neste momento, para nós entendermos qual é a vontade de Deus para este momento. Se é um sinal da vinda de Jesus, se é um juízo de Deus sobre a terra, o que Deus está querendo dizer a toda a população mundial, com o que está acontecendo atualmente? E fica uma dúvida nas nossas cabeças. Tenho certeza que todos os doutores em teologia, todos os que são usados por Deus, nós todos, lideranças eclesiásticas e todas as lideranças mundiais, sejam políticas, sejam científicas, estão em dúvida do porquê, da onde surgiu, como surgiu esse vírus que está assolando a terra e até aonde ele vai, quando vai acabar. E essas dúvidas pairam a nossa cabeça nestes dias, mas é tempo de nós refletirmos no Senhor, dobrarmos os nossos joelhos e esperarmos nele. Aleluia. O texto que lemos nesta noite vai falar muito a respeito de algo que aconteceu na vida dos discípulos de Jesus. E que nós podemos comparar com as nossas vidas, porque nós somos sim discípulos de Jesus. Nós aceitamos ao chamado de Jesus e prontamente nos colocamos à disposição do Mestre.
nós estamos à disposição do Mestre, nós temos que estar à disposição do Mestre. Então, podemos assim ser considerados discípulos, seguidores de Jesus. E esta palavra que lemos nesta noite conta uma história em que Jesus vinha numa sequência de milagres. Jesus vinha numa sequência de curas que ele estava realizando. No capítulo 8 nós podemos ver que Jesus cura um leproso. Depois ele cura o centurião de Cafarnaum, sendo que para que aquele homem fosse curado lá na sua casa, mesmo distante. Aí, como você está, tenha certeza que a palavra de Deus que está sendo ministrada nessa noite, pode te alcançar aí aonde você está, como alcançou também o servo do centurião. E Jesus então vai adiante, ele chega em Cafarnaum e lá ele cura a sogra de Pedro. Jesus cura aquela mulher e também ele continua fazendo outros milagres naquele lugar. Mas chega uma hora que Jesus diz assim, vendo em torno de si uma grande multidão, ele disse: passemos para outra margem. Jesus estava dando uma ordem aos seus discípulos, para que eles passassem de uma banda para outra. E a Bíblia vai dizer isso lá em Mateus 8:18, no versículo número 18 do capítulo que estamos lendo, que Jesus então pede para que eles passassem de uma margem a outra. Aqui estamos lendo a versão de Mateus. Mateus estava com eles, Mateus era um dos 12 discípulos, mas também Marcos e Lucas registraram esta passagem. E vão dizer para nós que era chegada a tarde, já era chegado o final da tarde já era chegada próximo da noite, quando Jesus chama os seus discípulos para passarem para outra banda. E quando nós entendemos que se aproxima a noite, é o momento que está chegando um tempo de escuridão, está chegando um tempo de trevas, e nós bem entendemos que é durante a noite que as coisas piores acontecem. As coisas piores acontecem durante a noite. É a noite que acontecem a maioria dos adultérios. É a noite que acontece a maioria dos assassinatos. É a noite que as pessoas se reúnem para se drogar. É a noite que as boates, que os lugares de prostituição estão cheios de pessoas. É a noite que as coisas ruins acontecem. É principalmente a noite que os ladrões, eles minam roubar as casas. E é principalmente a noite, é tempo de treva, é tempo de escuridão. A Bíblia também vai comparar a noite com um tempo que a nossa saúde já está escassa. Talvez com a nossa velhice, ou quando a nossa saúde já não está mais boa. E a Bíblia vai nos dizer que nós temos que fazer a obra do Senhor enquanto é dia na nossa vida, enquanto eu tenho saúde, enquanto eu tenho a minha jovialidade, enquanto eu tenho capacidade, enquanto eu tenho força de fazer algo para o Senhor, é neste momento que eu tenho que fazer. Porque a Bíblia diz que um dia vai chegar a noite para nós, e para todos vai chegar a noite. Seja no momento de doença, seja no momento de tristeza, seja por causa da idade, que você não consiga mais fazer a obra do Senhor. Mas aqui nós aprendemos nesta noite que nós precisamos fazer a obra do Senhor enquanto é tempo. Aleluia. Então Jesus, a primeira coisa que nós podemos aprender nesse texto é: se você está no barco com Jesus, você está na direção certa. Perceba que no versículo de número 25, a palavra de Deus diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. O que nós entendemos aqui? Que quem entrou primeiro no barco foi Jesus, e os discípulos foram atrás dele. Quem deu a ordem para passar de uma banda a outra foi Jesus. Jesus estava dando a ordem, Jesus estava dando a direção, Jesus estava apontando o caminho. E então os discípulos, o obedecendo, o seguiram. Os discípulos foram atrás de Jesus. E é aí que nós vamos entender como muita coisa não dá certo na vida da gente, como muita coisa dá errado na vida da gente. É porque nós não deixamos Jesus entrar primeiro. Quantas são as famílias que não estão vivendo bem hoje? Porque lá no começo não deixaram Jesus entrar primeiro no barco da sua casa. Quantos são os negócios mal feitos, que hoje você está aí relutando para pagar, relutando com dívida, relutando com coisas na justiça, porque lá no começo você não colocou Jesus na frente.
porque você não seguiu o que Jesus estava te direcionando, ou quando nós somos teimosos a ponto de não seguir aonde Jesus estava indo. E aqui nós aprendemos com os discípulos que eles seguiram a ordenança do mestre: passemos da banda de cá para a banda de lá. E então Jesus entra primeiro no barco. Jesus já está no barco e os discípulos começam a entrar. E então eles começam uma viagem quando já se aproxima a noite. E durante esta viagem que está acontecendo, vem uma grande tempestade, conta a Bíblia Sagrada. E imagino eu que a tempestade, quando ela começa a se aproximar, as nuvens começam a vir, a escuridão começa a se mostrar. E quem sabe aqueles homens começam a ficar com medo, contando quem sabe um para o outro: meu Deus, olha a nuvem, olha a escuridão que está por vir, e a gente começou a viagem agora. A gente está na metade do caminho agora, vem essa tempestade, como é que será isso? E Jesus, pelo que entendemos, se ausenta de perto deles, vai para a proa do barco, e ele encosta a sua cabeça e está lá dormindo. E a tempestade então começa, os ventos começam, a chuva começa, e conta a Bíblia Sagrada que existiam lá naquele mar outros barcos que estavam em volta. E aqui nós entendemos uma verdade espiritual, de que a tempestade, ela não cai só na cabeça do ímpio. Ela cai na cabeça do ímpio e ela cai também na cabeça do crente. A tempestade vem para o ímpio, a tempestade também vem para o crente. A tempestade vem para aquele que não crê em Deus e vem para aquele que também crê em Deus. Mas existe uma diferença muito grande desses outros barcos que estavam lá. Naqueles outros barcos não estava a presença de Jesus, mas neste barco onde estavam os discípulos, havia a presença de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é: o problema chega e às vezes só temos o silêncio de Deus. O problema chega e às vezes nós só temos o silêncio de Deus. Em volta do mundo, tudo que está acontecendo, muitos dizem que existem soluções para o que está acontecendo, outros dizem que não há, outros dizem que vai demorar 1 ano para conseguirem uma vacina, outros tantos dizem que isso vai acabar logo, mas ainda não temos uma certeza de quase nada. As autoridades estão esperando os casos acontecerem, enfim. E parece que neste momento as principais lideranças, o que eles têm neste momento é o silêncio de Deus. E quem sabe no que está acontecendo, muitos agora estão desesperados, estão tentando resolver de alguma maneira, estão se protegendo de todas as formas, usando luvas, máscaras, colocando sacolas nos seus pés, fazendo todas as prevenções que estão propostas e além daquilo que está proposto. Mas vai dizer o Salmo que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Que a gente pode ter na nossa casa câmera, pode ter cerca energizada, pode ter o que for. Mas se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então nós devemos sim ser prudentes e ter todos os cuidados que estão sendo colocados pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, enfim, nós devemos seguir os protocolos. Mas se o Senhor não guardar, de nada valerá. E neste momento em que temos talvez o silêncio da parte de Deus, nós precisamos entender que Deus sabe o começo das coisas e o fim das coisas. Eu nunca vi uma tempestade que começou e nunca mais terminou. Eu nunca vi uma tempestade que começou e continuou eternamente. Tanto é que agora não está chovendo. Porque as tempestades que vieram já passaram.
Mas existe um que tem controle das estações, tem controle do tempo. E esse Jesus Cristo, ele com tão somente uma palavra, ele faz cessar a tempestade. Ele faz cessar o furacão. Ele tem controle sobre as estações, sobre todas as questões climáticas. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem poder. Eu estou aqui nesta noite para tranquilizar o teu coração. O Senhor está te guardando aí na tua casa. Oh, aleluia! O Deus forte está conosco. E seja qual for o propósito de Deus para isso, nós precisamos buscar o entendimento em oração do que está acontecendo, pedindo resposta a Deus. O pastor ministrou com muita ousadia no domingo, com muita qualidade, uma palavra aqui dizendo de que talvez este seja um momento em que Deus está nos dando oportunidades de nos aproximarmos mais de Deus. Então os discípulos naquele momento, eles estavam atônitos. E sempre surge, talvez ali no meio, eu aqui conjecturando, aqueles que querem resolver as coisas sozinho. Tem gente que durante um grande problema, uma grande tempestade, ele quer resolver os seus problemas sozinho. Imagino que eles poderiam falar assim, não, vamos resolver nós aqui. Deixa lá o mestre dormindo, vamos nós aqui, vamos nos juntar com baldes e vamos tirar a água de dentro do barco aqui e nós vamos resolver esse problema. Mas não, a Bíblia diz que as ondas eram tão fortes que elas cobriam o barco. E nós bem sabemos que se a água cobrir e encher completamente o barco, ele vai afundar, ele vai a náufrago. Então, eu imagino que naquele momento eles estavam completamente atônitos, preocupados. O que faremos agora? Vamos morrer aqui no meio deste mar? Por que o mestre, sabendo que iria vir uma grande tempestade, nos levou para esse mar? Jesus Cristo estava na terra sendo 100% homem e ao mesmo tempo sendo 100% Deus. Nós bem sabemos que Deus, ele não dorme. O guarda de Sião, ele não tosqueneja e nem dorme. Mas Jesus também estava aqui vivendo num corpo humano, nascido de uma virgem. Ele tinha sentimento, ele sentia dor, ele sentia também sono. E Jesus dormiu naquele barco, descansou. E quem sabe nós agora neste desespero em que estamos vivendo, eu tenho certeza que Deus está tranquilo no seu trono. E eu tenho uma palavra para dizer para você nesta noite. Nada do que está acontecendo foge do controle e da mão de Deus. Nada do que está acontecendo à nossa volta foge do controle de Deus. Deus sabe exatamente a hora que isso começou, e exatamente as horas, e os minutos em que isso vai acabar. Ele sabe se será desenvolvida uma vacina, quando será desenvolvido. Ele sabe quem desenvolverá. Ele sabe. Ele sabe porque foi ele, como o pastor também pregou no domingo anterior, dizendo que foi ele que deu capacidade para os médicos, para os pesquisadores, de estarem fazendo, de estarem pesquisando e estarem desenvolvendo cura para as doenças. Então, independente do que aconteça, se um homem descubra, se Deus estenda a sua mão e cesse esse problema, a glória continuará sendo do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Os nossos louvores devem engrandecer a Deus. A nossa pregação precisa engrandecer ao Senhor Jesus Cristo. Os nossos cultos precisam engrandecer ao Senhor Jesus Cristo. O seu culto aí na sua casa precisa engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos reunimos, mesmo que seja online, nós precisamos engrandecer o Senhor Jesus Cristo. E se você pode, diga glória a Deus aí na tua casa. Oh, aleluia. Aleluia. Jesus sabia do problema. Jesus sabe do teu problema. Mas Ele está testando a nossa fé. E quem sabe também não é só o coronavírus que está assolando a vida das pessoas.
Eu tenho certeza que muitas pessoas neste momento estão vivendo outros problemas, problemas familiares, problemas de outras enfermidades, estão vivendo problemas de relacionamento. Quem sabe algum esteja desempregado por conta das demissões que estão acontecendo. Quem sabe o seu problema seja de ordem financeira. Muitos são os problemas, mas eu te falo uma coisa: Jesus conhece o seu problema, Jesus conhece a sua dificuldade. Jesus estava dormindo, mas é impossível alguém que está dormindo não perceber que está havendo uma grande tempestade e que o barco está balançando. Quando nós estamos dormindo e estamos num barco, estamos num ônibus, estamos num avião, nós percebemos quando há algum solavanco, quando há alguma mexida, mesmo dormindo, mesmo sonolentos, nós percebemos. Jesus não estava totalmente alheio. Jesus sabe o que está acontecendo com você. Jesus sabe o que está acontecendo na tua vida. Aleluia. Mas aí chega um momento em que os discípulos precisam reconhecer que não estão tendo fé o suficiente. Eles precisam reconhecer e ter humildade de reconhecer diante de Deus que eles precisavam de ajuda. No momento em que eles viram dizendo: não, a gente não consegue resolver sozinho. Tirar a água do barco a gente não consegue. Estabilizar o barco no meio dessas ondas a gente também não consegue. Mas nós podemos clamar a Jesus Cristo. E então eles têm a ideia: vamos lá, vamos correr para o mestre. Eles acordam o mestre. Jesus então se levanta no barco, ele vê a tempestade, vê o desespero dos discípulos. Imagino que ele levanta as suas mãos, repreende os ventos, repreende o mar, repreende a tempestade. E a Bíblia diz que a partir de uma palavra de Jesus, aqui diz assim: Jesus repreendeu os ventos e naquela hora a tempestade cessou. Aleluia! Eu repito nesta noite, eu nunca vi uma tempestade que começou e nunca terminou. Aleluia! Isso que está acontecendo na tua vida pode ter começado, pode estar te preocupando, pode estar te deixando aflito, mas tenha certeza que Jesus Cristo já estabeleceu a hora em que Ele vai levantar as suas mãos, repreender o vento e acalmar a tempestade sobre a tua vida. Aleluia, creia nesta noite. Oh, aleluia. Nós aprendemos neste texto também, a terceira coisa que eu aprendo aqui é que Jesus, ele espera uma ação para reagir. Eles lembraram então de clamar por Jesus. Jesus estava esperando qual seria a reação deles. E então eles lembram que Jesus estava no barco. E eu lembro você nesta noite. Você alguma vez na tua vida, quando você estendeu as suas mãos para Jesus, quando você se ajoelhou, recebeu a Ele, você colocou Jesus no teu barco. Mesmo que o silêncio esteja acontecendo na tua vida, não se esqueça, Ele está no teu barco, aleluia. E quando Jesus estende as suas mãos, quando Ele estende as suas mãos para repreender a tempestade, a Bíblia vai nos dizer lá em Marcos, neste mesmo texto que lemos, nesta mesma passagem, que existiam outros barcos ao redor. O que nós vimos domingo, a igreja brasileira se mobilizando para um grande jejum e oração em conjunto. As igrejas que muitas discordam em questões doutrinárias, que discordam em algumas questões, aleluia, doutrinárias, elas se juntam, se reúnem para buscar a Deus. E um presidente da república, líderes de igreja, pessoas super entendidas de Bíblia, de teologia, elas se dobram diante de Jesus Cristo, reconhecendo, nós todos nos humilhando diante de Jesus, reconhecendo que nós precisamos do socorro dEle, aleluia. O irmão Felipe leu aqui nesta noite uma palavra maravilhosa em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei,
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então entenda uma coisa: Jesus vai se revelar através do que está acontecendo, mas por enquanto eu e você ainda não sabemos. Mas daqui a pouquinho Jesus vai se revelar no meio de tudo isso e vai mostrar a grandeza dele, mostrando que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia. Eu creio em Deus renovando alianças com pessoas que estão se arrependendo nos lares. Eu creio num Deus que está renovando, aleluia, com o Espírito Santo, pessoas nesta noite, lá na sua casa, pessoas que há tempo não falavam em línguas estranhas, que não sentiam a presença de Deus. Oh, aleluia! Primeiro que nós aprendemos esta noite: se você está no barco com Jesus, você está na direção certa. O problema vem, segunda coisa que nós aprendemos esta noite: o problema chega e às vezes nós só temos o silêncio de Deus. Terceiro passo que eu aprendo aqui: Jesus está esperando uma ação para então ele reagir. E o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, aleluia, e sararei a sua terra, aleluia. E o quarto ponto que eu aprendo aqui nesta noite é versículo de número 26, parte B, diz assim: repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aleluia. Eu vou repetir: e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. O Salmo de número 30, verso 5 diz assim: que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. O que Deus me trouxe para dizer aqui nesta noite é que Ele continua no controle de todas as coisas. Acalma o teu coração, mesmo em meio à tempestade, à tribulação, isso que você está vivendo de dificuldade. Acalma o teu coração, confia no Senhor, aleluia, e Ele fará maravilhas na tua vida, na tua família, na tua casa. Não permita que Satanás se aproveite deste momento para deixar você desanimado, depressivo, porque você não pode ir para a casa de Deus, ou talvez porque você não pode trabalhar, talvez porque você não pode se locomover para a rua. Mas não deixe que o desânimo tome conta da tua vida. Lembre-se que Jesus Cristo, mesmo você não estando frequentando os templos, lembre-se que Jesus Cristo está no barco da tua vida, está no barco da tua casa, está no barco da tua família, e em nome de Jesus Cristo, Ele vai te abençoar nesta noite. Aleluia. Eu não sei qual outra tempestade você está vivendo neste momento, mas lembre-se, e uma pregação só é pregação quando ela fica nos nossos corações, ela só é válida quando ela fica nos nossos corações. E tenha certeza de uma coisa: o que eu vim aqui para te dizer nesta noite, que Jesus me trouxe aqui através do seu Espírito Santo, é para dizer para você: a tempestade tem começo e a tempestade tem fim, e quem tem o controle, quem tem a chave de tudo isso se chama Senhor Jesus Cristo. E todas as nações, toda língua precisará confessar
confessar e todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus Cristo. Ele não perdeu o controle da situação. Ele tem o controle e tem a chave nas suas mãos. Aleluia. Então nesta noite receba a vitória da parte de Deus. Eu creio em tempestades sendo acalmadas nesta noite. Famílias que estavam vivendo em dificuldade. E bem é verdade que agora nesses tempos de quarentena, quando as pessoas estão muito próximas dentro de casa, os problemas tendem a se aflorar, infelizmente. Infelizmente, os problemas tendem a se aflorar. Os ânimos podem se exaltar, mas nesta noite eu estou ministrando a bênção de Deus sobre a tua casa. E tudo aquilo que é de ruim, que Satanás está tentando plantar lá, nesta noite nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que esta palavra fique no teu coração nesta noite, e que você possa lembrar que nenhuma tempestade ela dura para sempre. Mas as tempestades, tudo aquilo que acontece na natureza, tudo aquilo que acontece neste mundo, Jesus tem o poder de parar, Jesus tem o poder de continuar. Está tudo sob os cuidados do Senhor, sobre o seu propósito e sobre a sua vontade permissiva, ou a sua vontade, aleluia, operante no meio de nós. Então nós vamos orar nesta noite. Traga as pessoas aí da sua casa perto agora de você. Reúna as famílias. Nós vamos estar orando pela sua vida. Eu creio que Jesus vai estar colocando esperança no teu coração, e Jesus vai estar acalmando o teu coração. Aleluia, aleluia. Não é o fim, não é o fim, não é o fim. E a Bíblia nos diz que depois da tempestade veio uma grande bonança. Eu creio num avivamento. Eu creio num avivamento após este momento de quarentena. Eu creio nas pessoas voltando para a casa do Senhor, desejando estar aqui, com saudade do templo. Essa saudade, esse desejo está no meu coração. Eu creio que está no coração de muitos. Aleluia. Nós vamos orar nesta noite. Feche os teus olhos. Aleluia. E se reúna com a sua família. Abrace quem você puder. Aleluia. Abrace aí na tua casa os teus filhos, o teu esposo, a tua esposa. Aleluia. Eu creio no mover do Espírito Santo. Eu creio na atualidade dos dons espirituais. Eu creio na atualidade do batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Fecha os teus olhos, nós vamos orar nesta noite. Em seguida o pastor já estará encerrando. Senhor Deus e Pai, nós estamos reunidos no nome de Jesus Cristo nesta noite, Pai. Nós estamos aqui neste templo praticamente vazio, mas Pai, os teus filhos estão nas suas casas neste momento, Senhor, com os seus corações voltados para a palavra de Deus, com os seus corações voltados para o teu Espírito Santo. Oh Deus, alcança cada coração nesta noite, trazendo, Pai, a calma, trazendo resposta, trazendo, aleluia, resposta para essa dificuldade do teu filho, trazendo, Pai, renovo aos corações. Oh Pai querido, aquele que não sente mais a tua presença, que nesta noite volte a sentir a presença do teu Espírito Santo, que volte a falar em outras línguas, que volte a profetizar. Oh Pai, que volte a sentir, ó Deus, o teu toque, o teu mover. Oh Pai querido, porque cremos que a tua igreja é um organismo vivo, e mesmo, Pai, com as portas do templo fechadas, nós cremos que mesmo nas casas o Senhor está agindo, o Senhor está operando, o Senhor está falando com corações nesta noite. Oh Pai, vem cessar tempestades nas casas, nas famílias. Vem cessar, ó Pai, tempestades, ó Deus, em meio à nossa sociedade. Oh Pai querido, dá sabedoria às autoridades. Pai, estende as tuas mãos de poder, dá resposta a tudo isso que está acontecendo, Pai. Mas nós clamamos que, aleluia, a tua vontade seja feita, Pai, no teu tempo, na tua hora. Oh Deus, no teu propósito
propósito, Pai. Oh, Pai querido, mas nós clamamos pela Tua igreja, nós clamamos pelos Teus filhos, Pai. Nos protege, Pai. Nos protege, Pai, porque nós precisamos da Tua segurança, da Tua proteção, Pai querido. Aleluia, que este mal não venha assolar as casas dos Teus filhos. Oh, Deus querido, e como o Senhor protegeu também os outros barcos que estavam em redor, o Senhor parou a tempestade para todos. Que nesta noite, Senhor, nós possamos clamar a Ti e que o Senhor venha no seu tempo, aleluia, cessar a tempestade. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe poderosamente, você e a sua casa. Pastor Rogério.